Boa noite para quem eu não vi ainda. Sejam bem-vindos à minha sala. A gente vai falar de citações hoje. Essa é a primeira aula aqui no Google Meets. Essa é a primeira aula aqui, tá? As outras todas eu deixei gravadas no YouTube. Com esta, o que nós vamos fazer? A gente vai. Essa aula está sendo gravada também. E aí eu vou pegar o material, depois o próprio sistema manda um e-mail para mim com essa gravação, entendeu? Aí eu edito e posto lá no YouTube, então ninguém perde nada, assim, ninguém vai ficar sofrendo. Então, se a internet estiver ruim, se cair, se acontecer qualquer tragédia, não surta, porque a gente já tem essa solução, tá bom? Então, não precisa preocupar que a gente consegue organizar numa boa, tá? Se vocês tiverem qualquer pergunta, se tiver alguma ponderação, pode escrever aí no chat que eu vou respondendo. E se quiser perguntar depois com palavras mesmo, aí no finalzinho a gente tira uns minutinhos para conversar com mais tranquilidade, tá? Então, já aviso o pessoal com quem vocês têm contato que não precisa ficar desesperado, porque se qualquer coisa acontecer e vocês perderem, derem errado, o Eduardo, eu não sei se ele tá caindo a conexão aí, o que é que tá acontecendo. Então, fica tranquilo, viu, Eduardo? Depois a gente vai colocar a gravação e se você não conseguir acompanhar agora, depois vai ter jeito. Tudo bem? Então, me avisa, não me deixa aqui sozinha. É, sem problema, sem problema. Nós vamos sobreviver. O Eduardo está tentando resolver aqui. Então, só me fala o que está acontecendo, porque tem hora que eu fico achando que você é só essa fotinha e que eu tô sozinha aqui, vocês estão me enganando, tá? Não me deixa sozinha, não, por favor, porque professor é um bicho carente. Tá bom, mas não preocupa que a gente vai resolvendo, tá? Se vocês estão, eu já consegui conversar aqui com a Vitória. Ótimo, Vitória, obrigada. Ótima companhia, muito obrigada mesmo. Tá? Já consegui conversar aqui com a Vitória. Eu sei que é complicado para vocês, porque vocês estão no começo do curso, a maioria de vocês. Alguns são de outros cursos, né? E aí vocês não se conhecem, enfim, é o espaço que a gente tem agora, é esse. A gente vai aproveitando para se conhecer, para vocês se conhecerem também, para vocês se integrarem enquanto turma, né? E a gente vai solucionando esses problemas. Depois, e a gente não vai ficar fazendo ao vivo toda semana, não, porque eu sei que não é todo mundo que consegue acessar, eu sei que internet é difícil. Toda vez que eu vou para Morrinhos, eu sei que a internet é o caos, né? Então, a gente precisa entender isso também. Sei que vocês estão preocupados com o prazo. Tem gente que me manda mensagem falando assim, prof, e o prazo? Porque eu não dei conta, porque isso, porque aquilo. O que eu preciso de você? Eu preciso que você faça o possível para me mandar as coisas que eu peço e respeitar minimamente os prazos. Prof, não consegui mandar, deu problema, igual aconteceu aí com colegas de vocês. Fez o currículo Lattes e aí tinha aquele prazo de 24 horas, não conseguiu mandar. Ou descobriu que o nome da mãe estava errado no currículo Lattes, não conseguiu mandar. Me fala como é que você tá. Porque se você me dá notícia sua, eu consigo te ajudar e eu consigo não comprometer sua avaliação por conta disso, né? Mas se passa, sei lá, passa 3 semanas do prazo que eu dou, e aí você aparece para mim com nada, com um monte de problema, eu vou ter que descontar um pouquinho na sua nota. Eu vou receber todas as suas atividades, tudo que você fizer, eu vou receber. Mas até o final do semestre, claro, né? Porque depois que fechar o semestre já era. Então, eu vou receber, mas eu vou te dar uma mexerinha de ponto, entendeu? Ó, mais almas. Ei, mais pessoas chegando, tá?
E aí, não fica com vergonha de comentar o vídeo no YouTube, de escrever qualquer coisa lá, entendeu? Porque tudo que você escrever para mim, tudo, e-mail, vídeo, comentário no YouTube, onde for, tudo eu tô considerando, tá? Então, por exemplo, prof, não consegui fazer alguma coisa, faça outra. Você percebe. A hora que a pessoa liga para mim, gente do céu. Peraí. Oi, Larissa. Seja bem-vinda. Eu vou desligar o seu microfone, tá? Só para não ficar o som ambiente para todo mundo, tá bom? Mas aí, se você quiser fazer qualquer comentário, pode apertar aí e ligar, tá? Seja bem-vinda. Aí, qualquer coisa, usa o chat, que acho que fica mais fácil. Tem hora que aparece um parente. Eu já isolei meu marido ali no outro quarto, ele tá confinado, tá? Assim a gente resolve esse problema. Eduardo está perguntando aqui para mim, em relação ao currículo, tive maior acesso hoje. Fiz hoje, te enviei no e-mail faz 30 minutos. Beleza. Para todo mundo que enviou, assim que eu recebo, eu já tento responder e para você ficar sabendo que o e-mail chegou, tá? Se eu não te responder, não significa que não apareceu nada. Às vezes é porque eu tô ainda mexendo. Eu tenho outras duas turmas aí na UEG, tem umas crianças que eu oriento, então a gente precisa de um tempinho maior, tá bom? Pro, escreve um ok no chat, balança a sua cabeça assim no. Ótimo, aí, Larissa, isso mesmo. Ótimo, obrigada. Não me deixa sozinha, gente. Eu já falei, professor é o bicho carente. E eu tô nessa, da carência, entendeu? Marília Mendonça tá perdendo pra mim. Pois é. A conexão é o caos, mas a gente vai organizando devagarzinho. Se tiver qualquer problema com o nome de casada de mãe no Lattes, vai resolver, tá? Podemos começar? Acho que a gente já tem um quórum mínimo. Temos aqui 6 almas, contando com a minha, né? E aí, se tiver qualquer coisa, me avisa, a gente vai vendo. Eu vou continuar utilizando aquele mesmo arquivo que a gente estava mexendo na semana passada. Lembra? No vídeo que está no YouTube, eu coloquei para você um arquivo que eu estava formatando. E eu vou usar esse arquivo para a gente mexer com as citações, tá? O povo fala demais de citação e todo mundo pergunta assim, prof, mas qual que é a função social da citação? Para que eu preciso fazer citação? Tem alguma utilidade em fazer uma citação? Além de aparecer com a citação? Sim, existe utilidade prática da citação. A primeira delas é você fugir do crime, e é crime, tá? Crime de plágio. Como assim? O plágio acontece quando você viola direitos de autor, tá? Então, existe esse crime de plágio que está lá no Código Penal, tem um artigo só para isso, artigo 184. Depois eu vou falar do crime de plágio para você com mais calma. Mas ele fala assim: violar direitos de autor. Ou seja, deixar parecer que um texto ou uma ideia é seu, é sua, quando na verdade não é. E aí, o que os alunos costumam fazer e que dá problema demais, assim, na vida, no universo. O aluno pega um texto, ele vai escrever um artigo lá e tal, e ele lê e fala assim, nossa, mas isso aqui, gente, isso aqui parece que tirou da minha cabeça e colocou nesse livro. Eu quero copiar esse trecho. Você pode copiar um trecho de algum texto que você leu e colocar num trabalho seu? Claro que pode. Sem problema. O que não pode? Não pode é você deixar aparecer que aquele texto foi produzido por você, ou que aquela ideia é uma ideia originalmente sua. Quando isso acontece, você acabou de violar direito de autor e cometeu o crime de plágio,
que dá cadeia, dá multa. E muito pior do que cadeia é indenização, gente. Tem nada pior na vida do que você tirar R$ 50 da sua bolsa para pagar alguma coisa. Eu costumo dizer que R$ 50 entrando é sempre pouco. Saindo, gente, dói na alma da pessoa R$ 50 saindo. Então, se você não quiser pagar indenização para ninguém por conta de problema de direito de autor, mexer com esse negócio de cadeia é muito ruim, aí é mais fácil a gente fazer as citações e as referências. Fez citação, fez referência, você resolve todos os seus problemas de vida. Ninguém pode te acusar de plágio, ninguém pode reclamar do seu trabalho e você ainda realiza a produção com alguma qualidade dentro daquele sistema de validação pelos pares. Quando você lê o texto de um autor e cita no seu trabalho, então, quer ver? Eu tenho até minha mesa aqui, eu escondi todas as bagunças atrás do meu computador, mas, olha só, eu tô com esse livro aqui, ó, que eu tô utilizando para minha tese, livro da Ana Luísa Neri, tá? Tudo que eu escrevo, tá? Eu leio alguma coisa, tem aqui qualquer ideia aqui sobre, sei lá, eficácia dos termos de efetividade dos termos de ajustamento de conduta. Eu leio aqui, penso dentro da minha cabeça, entendo o que ela quer falar para mim e escrevo com as minhas palavras lá na minha tese. Problema nenhum, eu posso fazer isso. Desde que lá no finalzinho do meu parágrafo ou no início eu diga de onde eu tirei isso. Então, vai ficar mais ou menos assim. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para você ver como é que fica quando a gente faz uma citação. Nós temos citações diretas e indiretas. Olha só, peguei aquele mesmo texto que a gente usou no vídeo anterior, é o mesmo, tá? Eu coloco aqui, ó, desse modo, surgimento de novos sujeitos coletivos de juridicidade. De onde eu tirei isso? Tirei aqui, ó, dessa obra. Tá vendo, ó? Guainain et al. Afirmam o encerramento da discussão e entendem que a permanência das populações camponesas no campo é assunto antigo, superado, tal, tal, tal. Então, essa ideia aqui, ó, de que a permanência das populações camponesas no campo é um assunto superado e que não merece atenção dos pesquisadores, eu li nesse texto aqui, ó. Ele escreve um artigo inteiro sobre isso, e o artigo, se eu for lá nas minhas referências, vou dar um Ctrl F aqui, ó. E aqui, ó. Ele escreve esse artigo aqui inteiro, 7 teses sobre o mundo rural brasileiro, que está nessa revista. Isso aqui que eu coloco aqui, ó, é uma referência. As referências, você vai encontrar o regulamento delas lá na ABNT 6023. Existe essa ABNT, se você for pesquisar um dia na sua vida, tem lá, ela fala como é que você faz as referências. Depois, a gente vai mexer só com isso, tá? Quando eu procuro aqui, ó, vou colocar aqui para você ver, ABNT 6023 PDF. Vou clicar. Aqui, ó. É o primeiro link. Vem aqui, bonitinho, ó. E a ABNT, ela ensina para você como é que você faz cada referência. Ela dá um exemplo aqui, ó. Modelos. Tá vendo aqui? Monografia no todo. Monografia é livro, é a mesma coisa. Aí ela pega e fala o que é que tem que aparecer e coloca o modelo de como é que você faz. Tá vendo aqui? Vai passar essa aula ainda, 1 hora, não é hoje, não. Mas depois que você faz a referência, você já consegue saber o que vai aparecer lá na sua citação. Então, aqui, ó, Edson Ferreira de Carvalho, Manual Didático de Direito Agrário. Vou procurar aqui, Carvalho. Aí, ó. Tá vendo? Então, eu achei aqui a ideia dele dentro do meu texto. Isso aqui
quando eu leio algo e escrevo com as minhas palavras, eu estou fazendo uma citação indireta. Tudo bem? Então, ó, de gavar para a gente não surtar. Quando eu leio um texto e escrevo com as minhas palavras, eu faço uma citação indireta. Se eu faço uma citação indireta, eu estou colocando a minha interpretação também, tá? Mas eu tenho que colocar, porque aquela ideia não é originalmente minha. Aí o povo me pergunta assim, mas prof, eu assisti uma aula e o professor falou esse conceito na aula dele. Aí você pode colocar e deixar de citar? O que você acha? Conversa comigo, faz prova de vida. Não pode? De jeito nenhum. Por que, Larissa? Por que que não pode? O que você acha? Isso, Haroldo, obrigada. Ótimo. Não tô sozinha. Ai, obrigada, Deus. Olha só, se o professor falou, primeiro, ele leu num livro, geralmente os professores todos citam milhares de autores durante as aulas. Isso. Deixa eu ver aqui, Eduardo. Se eu usar uma ideia de um autor, mas usar as minhas palavras, devo citar a obra e o autor ou somente o autor? Você vai citar no texto só o nome do autor e lá nas referências vai ficar o nome do autor com a obra. No fim das contas, você vai fazer uma citação ao longo do texto, chama citação, e lá no final vai ter as referências. Só a citação ou só as referências não resolve. Tem que colocar os dois, tá? Por isso que eu coloco aqui no texto, ó, coloco todo mundo, tá vendo? E aí, repare você, eu deixei esse trem aqui com um monte de errinhos que é para eu poder ir corrigindo e a gente vai falando, tá? Repare você, ó, escrevi e coloquei aqui só o sobrenome do cara e a data de publicação da obra. Opa, peraí, eu esqueci de compartilhar minha tela. Aqui, ó. Aguenta. Aí, ó, tem duas formas de você fazer. Uma, você coloca a ideia dele do jeito que você entendeu. Autor e a data de publicação da obra, do livro que eu li, né? E aí, se eu quiser saber o nome do livro, eu vou lá nas referências e leio. Ou eu posso colocar o autor, a data e a página. Essas duas referências aqui, ó, essa aqui do Carvalho e essa aqui do Faoro, as duas são citações indiretas, com a minha interpretação, minha e dos outros autores que escreveram o texto comigo, né? Com a nossa interpretação. Não tá aparecendo? Para mim aqui ele tá falando que tá... Arrumou? Luciana, tá aparecendo sim, é porque são duas, aparece duas Lucianas, aí eles têm que escolher a que aparece. Ah, tá. Conseguiu? Conseguiu, Eduardo? Procura nas pessoas aí, gente. Se você clicar na foto das pessoas, aparece. Ah, ótimo. Quem tá falando comigo? Deixa eu ver A aqui. Yasmin. Oi, Yasmin. Oi. Obrigada pela ajuda. Aí, pode ficar tranquilo, o cabelo tá bonito. Viu? Ó, deu certo? Todos juntos agora? Ótimo. Então, vou passar aqui, ó. Então, olha só. Essa aqui, ó, é uma citação indireta que eu fiz do Faoro. E essa aqui do Carvalho também. Mas se eu entregar o trabalho desse jeito, ele fica errado. Mesmo tendo a citação. Porque em metodologia, a gente precisa escolher um padrão. Então, se eu for fazer as minhas citações indiretas e colocar a página em um lugar, eu tenho que pôr em todos. Ou então, eu tiro de tudo. Na citação indireta, você não é obrigado a colocar a página, tá? Em citação indireta, não precisa pôr a página. Você coloca só o sobrenome do autor em caixa alta e a data de publicação da obra. Tá bom demais! E aí, não precisa nem pôr a página.
Ai, prof, mas eu quero pôr porque eu acho bonito. Então você escreve lá, página. Suponha que você leu da página 152 até a página 155 para escrever essas 3, 4 linhas aqui. Beleza. Aí você escreve aí, ó, da 152 tracinho até 155. Pronto, é resolvido. Colocou o nome o texto lá embaixo, beleza. Aí você pergunta assim para mim, uai, prof, mas vai ficar com citação, tô vendo aí, ó, citação em tudo quanto é santo parágrafo. Não fica ruim desse jeito? Não, fica lindo. Fica a coisa mais linda Jesus fez. Quando você coloca assim, você sabe por quê? Porque quando você faz a citação desse jeito, bonitinho, você quer dizer para mim assim, eu pesquisei, eu li esses autores, li esse autor aqui, li esse autor aqui, e eu estou validando o conhecimento dessas pessoas. Né? É assim que a gente chega no tal do consenso científico. A partir do momento em que você lê uma obra e cita, tá? Você está validando aquilo que a pessoa está dizendo, você está concordando com o que ela diz. Quanto mais pessoas citam, mais validação a pessoa tem e a gente amplia esse sentimento de consenso científico, entendeu? Que Vitória já ia perguntar quantas citações podem colocar num texto. Ah, você pode pôr quantas você quiser. Quanto mais tiver, melhor. Aí tem gente que fala assim, prof, mas eu li aqui igual tô eu aqui. Tô aqui com o livro da Ana Luísa Neri e tô aqui com esse outro que fala do mesmo assunto e eu li a mesma coisa em 2 obras. O que eu posso fazer? Quando você lê a mesma coisa em 2 obras, você pode colocar as 2 pessoas. Por exemplo, vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui para o nosso artigo. Olha aqui. Eu li. Não, vou usar esse aqui não, porque esse aqui não tá a melhor coisa para te explicar, não. Aqui, ó. Eu li no Faoro alguma coisa e suponha que eu tenha lido também no Celso Furtado. Aí eu ponho aqui ponto e vírgula, ó. Coloquei aqui o dele, ponho ponto e vírgula, e escrevo o nome do outro autor e a data. Pronto. Aí o que eu quero dizer? Quer dizer que essa ideia aqui, ó, está nessas 2 obras que eu consultei. Isso é muito maravilhoso. Citação indireta vai ser a prioridade nos seus trabalhos, em todos os seus textos, será a citação indireta. E é o que você provavelmente já faz. Só que aí, como você esquece de colocar lá, o povo vira para você e fala assim, plágio. E o pior, é mesmo, plágio. Porque a ideia não nasceu de você não estava lá para ver. Você não escreveu esse livro primeiro. Como é que você fala que a ideia é sua? Praticamente, quando a gente começa na vida de pesquisa, na vida da academia, praticamente tudo que você fizer na vida vai ter citação de cima e embaixo. Né? Eu estou mexendo com doutorado, você está vendo aí o artigo que saiu da publicação. Tá cheio de citação, de cima e embaixo. Né? Então, é assim. Não sofre, fica super bonitinho. Aí você vira para mim e fala assim, prof, tá, beleza. Citação indireta, entendi. Tem que citar, tem que colocar lá o nome da pessoa. Eu vou colocar a minha interpretação, autor, data e página. Mas eu acho tão chique quando a pessoa escreve assim, conforme fulano de tal, e aí ela escreve o que quer que a pessoa entende. Posso fazer assim também, ou tem que ficar no final da ideia? Você pode fazer também integrando o nome do autor no seu texto, não tem problema. Só que aí vai ter uma diferençazinha quanto à formatação. Olha o jeito que vai ficar aqui, ó. Dá uma olhadinha. Se eu quiser escrever esse mesmo texto aqui, ó, só que eu quero tirar o nome do Faoro aqui e quero. Porque o Faoro é um cara importante, eu quero aparecer, eu acho legal e eu quero aparecer, quero destacar a presença dele no meu texto. Aí eu vou escrever assim, ó, de acordo com Faoro. Aí eu não coloco caixa alta, ó.
Não coloco caixa alta. 1975, fecho parênteses, diminuo aqui para ficar legalzinho. Tiro isso daqui, porque em metodologia você não fica dando a mesma informação de 1000 formas diferentes. Pronto. Aí, ó, citação arrumadinha. Tá vendo aí? Então, eu posso colocar desse jeito que eu fiz ou daquele outro jeito que estava, né? Com a citação indireta e a menção ao final. Aqui, ó, mesma coisa. Posso colocar aqui, ó, Furtado 2000 leciona que a colonização, blá, 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 tá? Particularmente, eu não uso muito assim, eu só uso quando a pessoa é muito, 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 muito importante e eu quero mesmo aparecer com o cara, entendeu? Eu quero falar assim, ó, você tá vendo? Eu li um livro aqui, e esse livro é muito importante, é muito difícil, é muito legalzinho. Aí, quando eu quero aparecer, eu coloco o nome dele lá. Porque senão, fica chato. Eu não sei você, mas tem muita gente que quando começa a ler o livro e ele tá desse jeito, menino, dá um sono na pessoa e ela começa a pular aquilo e ninguém nem presta atenção em mais nada, tá? Não sei se isso acontece com alguém, mas eu eu já vi mais de uma pessoa me reclamar disso. Operando tudo bem. Se atualiza com a medicina. Cristina, esse é um caso. Você não pode julgar alguém se fazendo apenas em caso. Aquele paciente merece Aí. também quem é a médica dele, não importa quem se manda isso. Peraí que a gente tem alguém com o microfone ligado. Vídeo lá no suporte. Aí, desliguei você. Não é por mal, tá? Eu desliguei só para não ficar todo mundo escutando. Tudo bem? Vocês estão acompanhando aí? Tá dando para entender? Ah, que bom. Ótimo. Obrigada, meninos. Qualquer coisa me avisa. Se tiver rápido, me avisa, tá? Se tiver devagar também pode falar. Vamos prosperar, já entendi. Aí a gente prospera. E obrigada, Christopher. E beleza. Ótimo. Então tá. Então vamos seguindo. Tudo bem? Vamos seguindo. Então, de novo, não precisa ficar preocupando. Ah, uma coisa que você não vai fazer porque é feia, é brega, é horroroso. É ficar elogiando a pessoa toda a vida. Tem gente que começa a escrever o texto e fica lá assim, conforme o ilustre professor Goiano, professor não sei quem, de acordo com o saudoso, não sei, Pontes de Miranda. Gente, saudoso, quando você fala que você tá saudoso, é porque você tem saudade da pessoa. O homem morreu tem 100 anos, você tá lá com saudade de Aristóteles, de não sei mais quem, você nem conhece a pessoa. Saudoso é quando você tem saudade, você tá doido? E aí você fica lá enchendo o trem de elogio, ninguém vai prestar atenção no seu texto, ele fica chato, fica horrível, ninguém vai querer ler isso. E olha que eu sou do direito, o povo que produz o texto mais chato do universo é na minha área. E se a gente acha chato, imagina, entendeu? Então toma muito cuidado com isso. Tem hora que a gente vê o povo escrevendo de um jeito ou de outro, você pensa assim, nossa, olha que palavra difícil, nem sei o que é isso, está escrito, acha bonito que é escrever daquele jeito. Não é legal, tá? Não é bom. O texto fica muito travado, os textos precisam ser compreendidos, as mensagens têm que ser compreendidas. E aí, se a sua citação, ela deixa o texto muito truncado, muito travado, então você precisa reestruturar e pensar num jeito de deslocar as menções, não apagar, mas deslocar para que elas se mantenham agradáveis lá no seu material. Tudo bem? Eu vou desligar aqui o microfone e aí qualquer coisa vocês liguem, tá? Isso. Que aí, senão fica o som ambiente para todo mundo. Mas não preocupa, não. Então, olha só. Eu fiz aqui citação indireta, tá certinha minha citação. Só que tem hora que tem uns trechos
dos textos que o negócio tá tão bonito e tá tão importante e às vezes é até um texto famoso, um trechinho famoso que alguém escreveu, enfim. E você quer colocar aquele igualzinho. Quando você copia igualzinho, você faz Ctrl+C, Ctrl+V do texto, já que não tem sua interpretação, você está trabalhando com uma citação direta. A citação direta pode acontecer de duas formas. Ela pode ser curta, quando ela tem até 3 linhas de coisas escritas, e ela pode ser longa, quando tem 4 ou mais linhas, tá? Se for uma citação curta, ela vai vir integrada no seu texto, entre aspas, bonitinha. Se ela for longa, aí você tem que deslocar e fazer aquela formatação que a gente mostrou no vídeo anterior, tá? Tem aquele vídeo de formatação, tem lá como é que você formata, tá? Vou te mostrar aqui na tela como é que fica no nosso trabalho. Aqui um Dolacê, ó. A gente tem aqui o Caio Prado Júnior, ó. Escrevi o nome dele até inteiro, porque o homem é muito importante. Aí, coloquei, de acordo com o que afirma Caio Prado Júnior, escrevo o nome dele. Eu posso escrever só Prado Júnior também, tá? O Júnior tem que vir. Júnior não é sobrenome. Júnior é a gente chama de agnome no direito. Prado é o sobrenome, Júnior é agnome. Por isso que quando você coloca dentro do parênteses aqui, ó, fica o Prado e o Júnior, tá? O Júnior tem que ficar também. Geralmente você coloca só o último sobrenome, só o último nome de família. Mas quando tem o agnome aqui depois, tem que colocar ele também. Então, de acordo com o que afirma Prado Júnior, abro parênteses, escreva aqui, ó, a data e, nesse caso, a página é obrigatória, tá? Em citações diretas, a página é sempre, sempre, sempre obrigatória. E aí, você vai copiar, entre aspas, se tiver até 3 linhas, ó, meu tem... Aí eu conto os cantinhos, ó, 1, 2, 1, 2. Aí aqui eu conto que tem 2 linhas, né? Só o cantinho aqui, ó, até onde eu chego aqui nesse cantinho, 1, 2, 1, 2. Contei, tem 2 linhas, eu coloco entre aspas e copio do jeitinho que tá lá. Tá vendo que tem aqui, ó, trem com acento, acento que não existe mais? Não tem problema, você copia do jeitinho que tava lá. Tudo bem? Professora, desculpa, mas tá muito difícil entender. Ô, bebê, qual parte? Eu acho, Clebiane, que é como você não pegou o iniciozinho, a gente vai demorar um pouquinho até juntar. Mas aí, quando você pegar o iniciozinho da aula, acho que vai ficar mais fácil, tá? Vou tentar fazer um apanhado aqui do que a gente está fazendo para quem chegou depois, mas aí se continuar impossível no final, você me avisa, pode ser? Então tá, mas não surta, tá? Então, o que a gente está mexendo aqui? A gente está trabalhando com as citações, que é para a gente não ter problema com plágio, para você poder ler um texto de um autor, colocar num texto seu e ninguém falar que você copiou, que você está plagiando e te acusar de um crime, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente já viu as citações indiretas, que são aquelas em que você lê e escreve alguma coisa com as suas palavras, e agora a gente está vendo as citações diretas, quando você copia igualzinho de um texto original. Primeiro, a gente está vendo essas citações curtas, que são essas com até 3 linhas, né? Então, você coloca ela aqui entre aspas, coloca aqui entre aspas, copia do jeitinho que o autor colocou lá, e aí, tá vendo, ó? Comecei a copiar, tava o A maiúsculo lá, tava bem no início da frase. Eu deixo ele maiúsculo, eu não mexo. Porque se eu tirar alguma coisa daqui, se eu não copiar até o ponto, eu tenho que colocar esse colchete com essas reticências dentro para indicar que eu fiz uma interpolação, que eu não copiei tudo. Então, por exemplo, eu quero
eu quero usar essa ideia, mas eu quero tirar esse pedaço aqui, porque para facilitar o entendimento do texto, às vezes a gente faz isso, né? Aí eu vou lá e coloco assim, ó. Eu indico a interpolação com esse colchete, as reticências, os 3 pontinhos e o outro colchete fecha, pronto, resolveu. Se for citação direta com até 3 linhas, tem que ficar entre aspas e vou usar a mesma formatação do texto. Se o trecho que eu copio, tá? Se eu resolvo copiar do trecho original um pedacinho maior, deixa eu subir aqui e achar um lugar que aguenta. Aqui, ó. Se eu resolvo copiar um pedacinho maior do que 3 linhas, tá vendo aqui, ó? Peguei esse aqui do Novaes, ó. Fernando Antônio Novaes. Tem mais 3 linhas, né? Ó, aqui 1, 2, 3. E aí lembra, eu sempre vou contando esses cantinhos. Se der mais de 3 de um dos lados, aí você já vai ter que arrumar ele assim. Então, o que a gente faz? Peraí, deixa eu mostrar aqui. Cadê minha régua, gente? Exibir, régua. Aqui. Aí, eu vou colocar recuo esquerdo de 4 centímetros, diminuo o tamanho da fonte, que é uma coisa que a gente já aprendeu a fazer na semana anterior, né? E ele vai ficar aqui sem aspas. Mas, de novo, eu tenho que colocar autor, data e página, que em citações diretas é sempre obrigatória. Tá vendo aqui, ó? E aí, mesma coisa. Coloquei esse cara aqui, mas o Weber eu quero aparecer, ó. Aí eu coloco aqui, ó, Max Weber, 1968, página 96. Eu tinha deixado assim, que era para eu poder organizar para você. Aí, ó, página 96. Entende que a escravidão, blá, 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 blá. Aí escrevi um pouco com as minhas palavras, depois eu coloquei aqui, ó, copiando dele aqui, ó. Arrumadinho, ó. Manejada com rigorosa disciplina, associada a uma exploração implacável. Quando a gente usa essas palavras fortes, expressões de força, prof, depois fica gravado esse vídeo? Sim, fica. Vou colocar tudo no YouTube, tá? Quando a gente usa expressões fortes, a melhor coisa a fazer é usar citações diretas. Na época do meu mestrado, o meu desorientador, tudo que eu escrevia assim, de muito revolucionário, ele virava para mim e falava assim, nossa, mas que frase muito. Essa frase aqui tá muito radical, que não sei o que. Eu falei, prof, mas isso aqui não sou eu, não. É o fulano aqui, o Caio Prado falou, não tem nada com isso. Mas do jeito que você colocou aqui, acho que não ficou muito exagerado e tal. Aí, nessas partes que ele achava que estava exagerado, eu troquei tudo por citação direta. Às vezes o autor estava mais exagerado do que eu, mas pronto, resolveu, não tem culpa de nada. Ele que falou, foi o Weber que falou, vai brigar com o Weber? Vai falar que o Weber não sabe de nada? Não tem nem discussão, né? Gostou da pergunta? Ai, ai. Pois é, eu pergunto, cada um pergunta, né? Eu pergunto, eu tiro minhas dúvidas, eu fico pensando o que é que você pode perguntar para mim. Mas vocês também podem perguntar daí, tá? Eu respondo tudo. E até o que eu não sei também, eu falo que eu não sei. Eu não tenho esse problema. Tá bom? Aí eu coloco aqui, ó. Coloco lá, resolvo o meu problema com as citações, coloco as pessoas todas, meu artigo fica bonitinho e eu não tenho nenhum motivo para ser acusada de plágio, tá? Ninguém pode falar que eu plagiei algum trabalho e que eu copiei sem dar os devidos créditos. O problema não é copiar, o problema é não dar o crédito da ideia para a pessoa que teve a ideia. Se você coloca no seu texto a citação direta, a citação indireta, quando ela for apropriada,
Você nunca vai ter problema na vida, tá? Nunca, nunca, nunca. Prof, mas o plágio, tá? Você falou aí que o negócio dá até cadeia, né? Para quem chegou depois, a gente tinha comentado que plágio dá até cadeia. Eu nunca vi, não, nenhum problema acontecer. Sabe por que que você não vê o problema acontecer? Porque a pessoa que passa pelo problema, ela não conta pros outros. Não conta, tá? Tchau. Aí deu certo, Leibiane, não sofre, tá? E, gente, não preocupa. Se apertar algum botão e o negócio fizer alguma coisa que você não quer, não preocupa não, porque tudo tem solução, tá? Então, olha só. O povo que comete plágio não conta para os outros. A pessoa não conta para ninguém que o trem deu errado. A gente, quando participa de banca em trabalho de conclusão de curso, que dá plágio, a gente chama a pessoa antes da banca e fala que a banca vai ser cancelada, que ela não vai apresentar, que vai remarcar, dá um tempo, reprova, vai apresentar no semestre que vem. Mas a gente não fica humilhando a pessoa, entendeu? Porque é desnecessário. Ela só é reprovada. Aí chega lá de fora, fala para os parentes que deu um problema, conta uma história, às vezes nem os parentes não ficam sabendo. E reprova a pessoa, entendeu? Mas a gente vai fazendo assim. E isso é normal, mas existem incontáveis casos nos tribunais brasileiros, porque as decisões dos tribunais elas ficam disponíveis para consulta do público, não é só dos advogados e do povo do direito, não. Tem um monte, você digita lá no tribunal plágio, aparece um monte de decisões de gente que aparece, e aí conta toda a história de todos os barracos. A pessoa está lá apresentando o trabalho, o autor da ideia entra lá e fala que o negócio é dele. É coisa horrorosa. Horrorosa. E vai tudo para a justiça. Tá? Então, se eu tô te falando que o negócio dá problema, menina, acredita. Porque o trem dá problema para tudo na justiça e a gente fica sabendo todas essas coisas horrorosas por aí. Tá? Então, toma muito cuidado, porque plágio é muito sério. Plágio dá reprovação, plágio dá tudo de ruim na vida da pessoa, tá? E tem gente que monitora os seus escritos, e não é difícil, depois eu vou te mostrar materiais, assim, tem jeito de você monitorar os textos para saber quando o seu nome é mencionado, entendeu? Aí você monitorando os textos, você fica sabendo. E a gente tem que fazer isso, né? Porque a gente tem que pôr no Lattes. Quando alguém me cita, eu quero pôr no meu Lattes. Né? Porque eu fui citada, eu vou lá e coloco no meu currículo. Ué, isso é importante. Então, dá para saber e o povo aparece mesmo. A pessoa, né, brota no bailão lá para desespero da pessoa que plagiou. Coisa horrorosa. Tá? Difícil isso daí. Você acha que você dá conta de fazer? Dá conta? Obrigada, Yasmin. É difícil. Depois, quando você for fazer, vai melhorando, tá? Quando você pega, senta para organizar, vai melhorando. No próximo vídeo, tá? Na próxima semana, eu quero ver se a gente consegue falar das referências. E aí eu vou te mostrar como é que faz na ABNT, tá? Como é que você faz as referências na ABNT. E vou te mostrar os programinhas que fazem automático para você, porque é vida e a gente não precisa mais ficar lendo aquela BNT todinha para catar cada exemplo e Deus me livre de ficar sofrendo com aquilo, tá? A ABNT que trata disso, que trata desse assunto de hoje, porque a gente tem uma ABNT só para isso, é a ABNT 10520. Vou anotar aqui nos comentários aqui, ó. ABNT 10520 fala sobre citações e a ABNT 6023 ensina a fazer as referências. É dela que a gente vai tratar na próxima semana. As citações, quando você pega uma obra aí qualquer, você vai reparar
que nem todo mundo faz citação. Tem muita informação na internet, dá uma ajudada. Haroldo, o Haroldo tá lembrando aí para nós, tem muita coisa na internet que ajuda. Mas toma cuidado, porque tem muito vídeo que com informações imprecisas, então a gente tem que tomar cuidado na hora de assistir, tá? Na dúvida, corrige aqui, pergunta, enfim, que a gente consegue ir organizando, tá? Só para você ter uma ideia, que é uma das coisas que o povo mais me pergunta sobre citações, é isso. O povo fala assim, prof, você ensinou a fazer a citação com autor, data e, às vezes, autor, data, página. Mas eu já vi em muitos livros que tem a citação em nota de rodapé. E eu acho tão chique. Gleibiane está me perguntando aqui se a próxima aula vai ser aqui. Não sei. Eu estava pensando em gravar. Eu estou esperando a gente chegar assim, mais para o final para perguntar o que fica melhor para vocês. Assim. Questão de luz, de internet. O que fica mais confortável. Porque de todo jeito eu vou editar o vídeo, tá? Pra gente mexer nele depois. Mas para fazer aqui também ao vivo, para mim fica ótimo. Eu acho bom ver vocês. Né? E aí, quem sabe, vocês vão arrumar para poder aparecer aí no vídeo. Porque nem todo mundo, né, já é lindo e quer aparecer. Tem gente que morre de vergonha, quer só pôr as fotinhas, pôr umas carinhas aí, uma caretinha para mim. Eu tô na festa de 1 ano do meu afilhado, por isso que eu tô no mato. Senão... Não, mas tá valendo, tá valendo, tá linda. Ora. Ah, nossa, que bom saber, Larissa, obrigada. Larissa tá falando que deu certo aqui, que aí consegue fazer as perguntas, Vitória também, diz que acha que fica mais fácil. Sem problema, a gente faz por aqui na semana que vem também, tá? E aí já a gente vai resolvendo. Ah, que bom, Haroldo, obrigada. Eu estava conversando com a Vitória antes de vocês chegarem, até, porque como a turma é nova, né? Vocês chegaram agora, tem gente que é de outros cursos, vocês não se conhecem. Aí acho que assim vai ficar um pouco mais fácil, né? De organizar uma interação entre vocês. Né? Porque nem todo mundo conhece todo mundo, acho que fica meio complicado, né? Só para a gente seguir no nosso assunto aqui, ó. Então tem. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. A gente até o final dessa quarentena, nós vamos ficar craque nesse negócio de videoaula, tecnologias, entendeu? Eu já estou praticamente... eu estou descobrindo várias ferramentas dos YouTubers. Eu já comprei até umas lâmpadazinhas, assim, para arrumar minhas coisas. Aí, olha só. Vê se você enxerga aqui, ó. Tá vendo esse livro aqui? Ele coloca aqui, ó, na nota de rodapé. O povo do direito tem essa mania, eles adoram a nota de rodapé. Só que o sistema mais utilizado nas revistas brasileiras, inclusive pelo povo do direito, é o sistema de autor-data, que é esse que eu mostrei para você. Para fazer por nota de rodapé, você tem que prestar atenção. Quando o trem muda de página, aí você tem que prestar atenção se você já citou uma vez, que se for a primeira citação, você tem que colocar a referência completa na nota de rodapé. Se ela aparecer na mesma página, você coloca lá, mesma página e mesmo autor, e tá na mesma página lá do seu texto. Aí é o mesmo autor com a mesma obra. Aí você tem que escrever lá, ibidem. Gente, isso é o caos na vida da pessoa. E aí, se você muda um negocinho assim, e a citação muda de página, você tem que mudar o trabalho inteiro para frente. Jesus não mandou a gente sofrer desse tanto na vida, entendeu? Deus quer que a gente seja feliz. E a metodologia tem que ajudar. Não é possível que o trem só atrapalha, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente usa o sistema de autor-data, porque faz uma vez e fica feito, pronto. Não tem que resolver nada de novo. O povo, quando fala assim, prof, eu quero fazer nota de rodapé, eu falo, não, muito obrigada. Eu não tô, sabe, eu não tô pagando pecado mais, gente, chega disso. Se você quiser muito fazer nota de rodapé, eu até te mostro como que é.
mas acho desnecessário a gente passar por essa situação, viu? Você tá rindo aí, Eduardo, mas eu fiz a minha dissertação de mestrado toda em nota de rodapé. Eu sei a tragédia que é, porque o povo lá gostava disso. Eu prometi para mim que nunca mais eu quero passar por isso, tá?